E o que acontece? As vertentes, e uma das vertentes que aparentemente tem levado à queda na popularidade do governo, que é a dos preços dos alimentos, continua. Então, depois do café, depois do óleo de soja, depois do açúcar, depois da carne, agora os ovos. Então, está no momento, tá? O preço do ovo disparou nos supermercados, e no atacado, e os supermercadistas já adiantam que vai subir, e vai subir forte nos supermercados, ou seja, para o consumidor, para o trabalhador. Por que é que o preço está subindo? O preço está subindo porque há uma disparada nos preços internacionais dos ovos, né? Lá nos Estados Unidos, a gente falou que semana passada, né? A gripe aviária está comendo solta. Então, você chega nos mercados lá dos Estados Unidos, não tem ovo nas prateleiras. Não tem. Né? Ou os preços triplicaram, quadruplicaram. Tem cota para comprar ovo nos mercados. E aí, o que está fazendo o agro brasileiro? Claro. Qual é o compromisso do agronegócio brasileiro, gente? Um bolso. Um compromisso com o bolso, compromisso com seus lucros. Não tem qualquer compromisso, né, com o povo brasileiro ou com a sociedade brasileira. Então, o que eles estão fazendo? Né? Botando os ovos para fora. 20, cresceu em 22% em janeiro a exportação de ovos. O que é que o governo está fazendo em relação a isto? O que fez em relação ao resto, né? Aos outros temas da subida? Nada. O governo fica assistindo. Ah, não pode intervir? Não, como não pode intervir? Taca imediatamente uma taxação sobre a exportação de ovos. Então, óbvio. Para direcionar para o mercado interno. Óbvio, mas não. O governo está simplesmente assistindo. Então, além de carne, né, a gente agora vai ter a crise dos ovos. Né? E nesse cenário, deixa-me ver aqui, my eggs, é isso aí, meus ovos. Então, você vai restringindo cada vez mais as possibilidades de proteína, né? De ingestão de proteína. E olha como está um momento difícil para o governo. Neste cenário, né, como o governo se enfiou numa encalacrada. Neste cenário, com a crise dos ovos batendo às portas, o presidente da República foi fazer uma gracinha lá no Amapá com a coisa dos ovos. Pegou muito mal. É claro que os puxa-sacos tudo aplaudiram e tal, mas olha isso aqui. Foi muito forte isso. Aqui na Guiana, é a planta que está aqui no Suriname. Então só nós que vamos comer pão com água? Não. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta. A gente gosta de coisa boa. Hoje eu comi um cuscuz com 2 ovos fritos. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Eu estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Eu estou comendo agora, sabe o quê? Ovo de ema. O ovo de ema é desse tamanho. Um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. E eu fui pesquisar se eu podia comer. E eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas lá no Palácio Alvorada. 70 emas. Alguém acha que isso... que isso tem... Meu, impressionante. É realmente chocante. Essa me parece ter um desligamento da realidade concreta da vida do povo brasileiro, né? Essa realmente foi muito... Fiquei muito impactado com isso aí. E aí, o que acontece? O que acontece nessas crises todas? É claro que com o ovo não é assim, mas nessa crise dos cereais que a gente viu, né? A crise do aumento dos preços do café, do arroz, do óleo. O que os outros países fazem? O Japão está com uma crise no aumento do preço do arroz. Subiu 64% o preço do arroz. Sabe o que o Japão fez? Liberou imediatamente as reservas estratégicas de arroz e o preço, mergulhou lá para baixo.
né? O Japão tem estoques de arroz há 30 anos. É claro que não é o mesmo arroz, né? Eles vão renovando os estoques de arroz para lidar com situações exatamente como esta, que é um principal, que é um remédio imediato para você combater as altas dos alimentos. Aí, este fim de semana, saiu um trabalho, saiu uma apresentação esse fim de semana não, semana passada, da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que é aquela, em tese, responsável pelas reservas estratégicas, pelos estoques reguladores do país, e que foi detonada pelo governo Temer e governo Bolsonaro. Eles acabaram com os estoques estratégicos, venderam armazém, foi um desastre, mas não acabou. A Conab tem muito armazém ainda tem muito armazém. Tá? E aí eles soltaram esse levantamento. Série histórica de estoques públicos. Mas é incrível essa série histórica deles, porque todos os gráficos acabam em 2022. Você me frega. O que eu quero saber? Eu quero saber o que aconteceu em 2023 e agora, em 2024. Não tem nenhum gráfico com esta informação. Simplesmente não tem, só para em 2022. Então aí você tem que olhar tabela por tabela para ir olhar lá nas tabelas o que foram os estoques em 2023 e 2024. Governo Lula, né? Portanto, vamos começar a recompor os estoques. Nada. Né? A gente viu a entrevista do presidente da Conab, desse Edgar Preto lá, da turma do Pimenta, no Rio Grande do Sul, foi candidato a governador, né? Patético, né? Dizendo que agora vai começar a pensar em recompor os estoques na metade do governo. Então você vai lá e vê nas tabelas, na tabela é o seguinte, arroz, 0 em 2023, 0 em 2024, tem projeção de começar a recompor os estoques em setembro agora de 2025, tá? Milho a mesma coisa, açúcar a mesma coisa, algodão a mesma coisa, café a mesma coisa, farinha de mandioca também em setembro vai ter recomposição, ou melhor, desculpa, deveria ter começado a recomposição em setembro de 2024, não começou efetivamente, tá? Feijão, tinha algum estoque em dezembro de 2023, tá? Tinha algum estoque, trigo 0 e outras culturas 0, ou seja, não tem recomposição nenhuma dos estoques. Então a gente tem crise na popularidade do presidente Lula, diferentes visões no interior do governo, do governismo, do lulismo e do PT, como se a ver com essa crise de popularidade. A política econômica não dá sinais de que vai ser modificada. A gente tem novos vetores de crise aparecendo, como a crise dos ovos e esta crise do gás, né, que o que parecia ser uma solução pode viver de solução, abrir uma nova crise, tá? E aí a gente tem no meio dessa história uma entrevista do Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho teve um papel fundamental no governo Lula 1 e 2. Ele era o equivalente ao que é o Marcola hoje, tá? Marcola, o nome dele, do governo Lula. Ele foi o chefe de gabinete do governo Lula e foi também ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, tá? Então, lá depois no governo Dilma. Tá? Então, figura-chave aí nessa cúpula mais antiga do PT. Ele foi colocado à margem neste governo do PT, mas teve 15 dias atrás com o presidente Lula e ele deu um depoimento em relação às condições de saúde do presidente Lula efetivamente dramáticas. Daqui, essa entrevista lá no Brasil 247. Gilberto, vou ler para vocês. Gilberto Carvalho relatou um episódio marcante que teve com Lula há cerca de 15 dias, quando ouviu do próprio presidente um relato sobre seu estado de saúde. E aí vem o Gilberto Carvalho falando. Ele pôs a mão no meu braço, começou a chorar e falou: Gilberto, eu sou fruto de um milagre. O ex-ministro disse que ficou arrepiado ao ouvir a história do médico que operou o Lula. Então, abre aspas, Gilberto Carvalho novamente. O médico me disse, ou melhor, é o Lula contando para o Gilberto Carvalho do médico. O médico me disse, senhor presidente, eu sou considerado um dos melhores cirurgiões desse país,
mas quem te salvou não foram minhas mãos, foi um milagre. Isso é o Khalil. É o Khalil, médico lá do Sírio-Libanês. Quando eu vi seus exames, continuou o médico, segundo Lula falou para Gilberto Carvalho, achei que o senhor estaria condenado. Para Carvalho, o episódio reforça a necessidade de consolidar um legado que vai além da liderança de Lula. Diz o Gilberto Carvalho. Meu Deus do céu, olhe o risco que nós corremos e como nós não podemos vacilar. Nós não vamos ter Lula sempre. Eu achei um negócio espantoso isso, espantoso. Porque isso vai na contramão de toda a propaganda governamental em relação ao acidente lá de outubro, né, 19 de outubro do ano passado, quando o governo, o presidente Lula, disseram que não era nada demais. Eu lembro disso, na época eu estava lá fora. Eu achei aquilo muito estranho. Muito. Como é que um acidente com o presidente do país, quem divulga para o país as informações sobre o acidente é uma jornalista que arrancou as informações do médico particular do presidente, que é o Khalil, a Mônica Bergamo, que por sinal o médico dela também é o Khalil. Eu já achei inusitado, achei um negócio espantoso, né? Então, quem informa o país sobre um acidente grave do presidente da República é uma jornalista que conversou com o médico, não é a presidência da República. Isso sim é problema de comunicação. E aí foi uma versão armada pelo médico com a presidência da República de que não era nada demais, de que, lembram-se disso, em outubro? De que ele em 3 dias estaria trabalhando normalmente do Palácio do Planalto e que apenas a viagem dele para Kazan, para o BRICS, é que teria que ser suspensa, que ele ia começar a viajar normalmente pelo país. Tá? A gente viu que deu, né? Não teve, foram canceladas 5, 6 viagens e ficou essa tentativa de uma enganação, de uma versão de que não tinha sido nada demais. O próprio Lula, depois, é que deixou aqui e ali escapar que a coisa tinha sido muito mais grave. O próprio Lula, lembra-se, em discurso, em entrevista, que ele falou que temeu pela vida dele e tal. E agora isso se completa com essa entrevista do Gilberto Carvalho, e é evidentemente que isso lembra o que aconteceu lá atrás com Tancredo Neves, né? A memória é imediata, né? Com aquela armação que fizeram com Tancredo Neves. Bom, diante desse cenário, o governo tem 2 possibilidades. E aí, falando do tema da comunicação do governo, o governo tem 2 possibilidades e me parece que esse discurso do Gilberto Carvalho aponta para uma delas, diante desse cenário da saúde do presidente Lula. 1, vender esta tese do escolhido por Deus, que é a tese que foi usada por Trump e antes por Bolsonaro, né? Deus me salvou para que eu cuidasse desse país. É a tese lá que os dois usaram. O Gilberto Carvalho não fica muito claro, né? Porque ele fala, por outro lado, que o Lula vai, né? Lula tem hora que não vai ter mais Lula e tal. Mas essa é uma possibilidade. O próprio presidente Lula, me parece que tende a ter esta posição. Fui salvo por Deus para governar esse país. O risco nas condições de saúde concretas do presidente Lula, é isso ser lido de maneira contrária. É ter uma leitura de que ele está com problemas sérios de saúde e aí incapaz de um novo mandato. A segunda possibilidade comunicacional, estamos falando agora de comunicação, de estratégia de comunicação, de abordagem do tema pelo governo, é manter aquela versão do acidente de menor importância, que os médicos sustentam até hoje, tá? Publicamente, de que não teve nada demais. Né? O Khalil e aquela turma lá. Para sustentar a ideia de que Lula está bem de saúde. Então foi um negócio menor, Lula se recuperou e ele está bem de saúde. Só que para fazer isto, para sustentar essa tese, será necessário manter a agenda normal do governo. Então Lula não vai poder ficar se recolhendo, ele tem que manter a agenda normal e na campanha eleitoral ele ter também uma agenda normal de campanha eleitoral. E aí correu o risco, né? Correu o risco de um novo acidente cerebral. Então, cenário complexo para o governo, né? Nesse caso, de fato, para a comunicação do governo neste momento, tá?
Deixa eu ver aqui quem mais chegou. Luiz Felipe Lima. Bom dia, Mauro. Denúncia dos trabalhadores da eletronuclear, desmonte institucional e sucateamento. Para qual e-mail posso enviar as infos para vocês? Parabéns pelo trabalho. Ó, Luiz, semana passada, quinta e sexta foi prioridade nossa, tá? Manda informação. Nós falamos bastante da crise da eletronuclear. Manda informação que publicamos, que veiculamos aqui, claro. Mauro Lopes, 1612, @gmail.com. Manda para esse meu e-mail aí, que amanhã a gente trata do assunto. Eu já reuni mais algumas coisas esse fim de semana, amanhã vamos tratar. Mauro Lopes, uma palavra só, com S, 1612, também uma palavra só, @gmail. Blindado, diz aqui, PT, Haddad e Lula implodindo a esquerda e contradições econômicas, mas tem núcleos petistas responsabilizando o identitarismo, a comunicação e radicais. Pois é, essa é uma questão que esses setores governistas precisam resolver. Porque eles diziam até anteontem que a esquerda é irrelevante, é insignificante, não tem peso nenhum. Agora estão dizendo que a esquerda é a responsável pela crise do governo. Então, precisam resolver. As duas coisas não dá. Ou a esquerda é irrelevante, ou a esquerda tem responsabilidade na crise do governo. E a esquerda não tem responsabilidade nenhuma na crise do governo. A esquerda gostaria que esse governo desse certo, mas não é um desse certo abstrato, né? Para dar certo, tem que adotar uma política de governo, políticas de governo, política econômica, economia política de esquerda.